Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um bate-papo com os nossos alunos que foram aprovados no 44º exame da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Hoje nós estamos aqui com a Andressa, a nossa aluna, que foi aprovada nesse último exame e que vai contar para a gente um pouquinho de como foi a rotina dela e a estratégia que ela adotou para alcançar a aprovação neste exame, que garante aí a vocês o exercício da profissão de advogado. Andrécia, muito bem-vinda. Para a gente começar nosso bate-papo, eu vou pedir que você, por favor, se apresente ao pessoal, nos falando o seu nome completo, sua idade, se não for nenhum problema para você, onde você mora e há quanto tempo você tem a aprovação no exame da OAB. Oi a todos, todas que nos acompanham. Meu nome é Andressa Barbosa, eu tenho 37 anos, Direito já foi minha terceira graduação, eu acabei de ser aprovada na prova da ordem, estou muito feliz. Eu entendo que a consistência no estudo é o que faz a diferença. A gente pode ter uma boa mentoria, a gente pode ter um bom material, mas se a gente não for consistente na dedicação, não adianta ter o melhor e você não aproveitar, você não absorver. Sim, você disse que essa já é a sua terceira graduação, as anteriores eram em que área? Formada em jornalismo e em ciências sociais. Olha que Já legal. estou 15 anos na comunicação política. Sou de Mato Grosso, moro em Cuiabá, onde eu atuo, já estou em tribunais, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça. Hoje, meu foco é a comunicação política. Uhum. E a aprovação na OAB, ela vai me trazer, trouxe, né, um fôlego a mais para estar na minha profissão. Tá? Eu assessoro parlamentar, né, e esse meio é um meio de informações muito complexas. Um meio assim que a gente precisa entender um pouco de tudo e às vezes entender um pouco de tudo em profundidade, que é mais difícil. Mas eu gostei muito do método de estudos, né, de estratégia. Eu entendo que quem tem um pouquinho de dedicação, mesmo que você não tenha a técnica do estudo, mas você tem a disciplina, né, de se dedicar, você entra e vai. Sim, É com isso. certeza. E Andressa, você, né, que é da área da comunicação, trabalha e tem no direito um novo braço dentro da sua área de atuação. Queria saber como foi a sua rotina de estudos, porque comunicação política é, assim, não tem rotina, né? É muito trabalho. E você ainda conseguiu estudar para o exame. Como era a sua rotina dentro desse contexto? Sim, é muito imprevisível o meu trabalho em relação a horários. Então, se eu combinasse que eu fosse estudar todo dia de manhã, eu podia não conseguir. Ou todo dia à noite, eu não ia conseguir. Então, o que eu me planejei foi para que o meu estudo fosse como construir uma parede, sabe? Eu preciso ter o espaço do cimento ali. E onde eu achava uma brechinha, eu encaixava. Se fosse 15 minutos antes do almoço, 15 minutos depois, à noite, a hora que eu voltava para casa, dando o conteúdo que eu programei para estudar naquele dia como um todo, enquanto eu não concluísse ele, eu não estava satisfeita. Mas eu acho que o que fez a diferença também foi um pensamento assim. Nem todo dia eu conseguia dar conta. Às vezes você perde horários, você está cansado, o estudo não vai ter qualidade, você vai ficar mais cansada no dia seguinte, fica mais difícil. Então eu também priorizava assim, vou descansar e vou priorizar. Nisso que a mentoria me ajudou, porque eu chegava e buscava recalcular a rota, né? Olha, vou ter menos tempo que o possível. E aí o mentor me ajudava a repensar o conteúdo. Eu gosto muito de uma frase do José Saramago que fala assim: você consegue ver a ilha quando você sai da ilha. E eu acho que o mentor é isso, é alguém que olha a ilha de fora para te dizer qual é o caminho. Então, quando eu estava meio perdida, passei uns 3 dias não consegui estudar, eu conseguia recalcular aquele conteúdo e priorizar o que era mais importante, o que tinha mais probabilidade, né, de cair na prova. Então, foi assim, foi sempre seguir um caminho, mas também não ficar fechada. Você não dava aquela agonia, sabe, de ter muito conteúdo, eu já estou atrasada. E eu sempre Sim. pensei, não estou atrasada, porque o meu caminho é meu. Então, não deu certo aqui, eu vou repensar, mas com a certeza que ia dar certo.
Ótimo. E quanto tempo você teve de estudos para o exame? Chegou a tentar outras vezes ou passou de primeira? E quanto tempo você teve de estudos para esse exame específico? Eu fiz uma prova de teste quando eu estava na faculdade. E aí eu não tinha estudado nada, fiz 39 pontos. Aí eu falei, bom, dá para levar um pouco mais a sério, eu acho que eu consigo. Aí eu esperei o tempo certo, passou uns 8 meses depois de formada, aí eu já estava inscrita nessa última prova, né, no exame 44. Aí eu revisei um pouco do conteúdo, fui um pouco assim no meu tempo, mas sem muita dedicação como deveria. Aí eu fiz 44 pontos. Aí eu já fiquei, opa, passei. Aí não dá para enrolar na segunda fase. Aí na segunda fase eu me organizei mais e fui sistemática. Aí fluiu, assim, eu cheguei com um pouco mais de segurança, um pouco mais não, eu estava segura para fazer a prova. Eu saí da prova vendo que eu tinha acertado, o que eu tinha errado, eu já tinha essa análise. Então foi isso, foi resultado mesmo de focar e de entender que é isso que eu precisava fazer. Qual foi a especialidade que você escolheu para a segunda fase e por que você fez essa escolha? Eu escolhi tributário, porque como eu trabalho com assessoria parlamentar em um legislativo, o direito tributário, existe uma familiaridade, né, em relação a pensar os projetos, aprovar orçamento, entender um pouco desse mundo me interessava. Então, eu fiz uma opção por coisas que eu gostaria de entender melhor e vi a prova como uma oportunidade de aprender algo que me interessa saber, não só como uma estratégia para aprovar, conseguir a carteira da ordem, mas algo que fizesse parte da minha vida, que eu pudesse ver um sentido para a minha profissão. E aí foi mais fácil o aprendizado, porque acho que quando você coloca a sua vontade associada a uma estratégia, as coisas funcionam. Com certeza. Andressa, a segunda fase tem uma peça prática, né? E eu imagino que você, como comunicadora, tem uma facilidade para desenvolver textos. Você percebe que isso te ajudou ou você estava ali no mesmo nível que outros candidatos que não tinham nenhuma familiaridade com o texto, justamente porque eram temas muito específicos? É que o texto jornalístico, ele é muito característico, ele é um texto mais limpo, é um texto mais objetivo e é um texto que nivela o entendimento. Então, eu preciso que uma pessoa que não tenha simples, uma pessoa que não tenha escolaridade, ela entenda aquele texto. O texto da peça, o texto formal do direito, ele demanda compreender uma linguagem diferente, é uma outra alfabetização. Por mais que existam essas decisões do CNJ que tem que ter a linguagem simples, os termos são conceitos. Então, um conceito jurídico, ele pode ser, ele não é só uma palavra, então eu precisava, né? Eu acho que outro diferencial é que existe uma estrutura da peça que precisa ser respeitada, porque também existe uma estrutura do judiciário que corresponde àquela concatenação de ideias. Então, foi uma compreensão mesmo, foi uma nova alfabetização. Tem a facilidade, não tenho dúvida que a facilidade da comunicação do texto escrito, que é meu ganha-pão, facilitou, mas se não tivesse isso, eu comecei do zero como todo mundo, né? Como foi que você chegou até o material do Estratégia e por que que você escolheu fazer a mentoria? Eu tive um colega de profissão, jornalista também, que foi quem chama André Barriento, um querido. Ele sempre me incentivou muito a seguir. Ele estava fazendo direito e ele, na época, tinha comprado um pacote de estratégia. Ele estava 2 anos à minha frente e ele me indicou. Aí eu aproveitei no Black Friday também, comprei. Isso lá atrás, assim, ainda estava na faculdade, não estava me preparando para a prova da ordem. Mas foi isso. É quando eu tive o tempo, eu estudei. E a mentoria foi justamente essa ideia que eu citei do Saramago. Eu precisava de alguém que conhecesse a ilha para me dizer como percorrer ela. Sabe, alguém que olhasse de fora, visse o conteúdo como um todo. A mentoria fez diferença nisso. Agora, já aprovada, você consegue identificar quais foram os seus erros e acertos nessa caminhada até a aprovação? Olha, eu levei isso até para terapia, porque
Eu acertei todos os pontos da peça, acertei todas as teses. Eu errei os três pedidos. Eu falei, gente, eu não sei pedir. Eu preciso aprender, preciso focar nos pedidos. Peguei a correção, né, das questões para ver os conteúdos que eu tinha mais dificuldade e corresponde a conteúdos que eu não tinha tanta vivência, que eu não me dediquei na revisão. Eu acho que não ter visto eles na revisão fez diferença, porque não estava fresco. Mas no mais, acho que foi por aí. Como era a sua rotina dentro da mentoria? Você disse que, assim, no trabalho você não tem muita rotina, então o mentor te ajudava a organizar isso. O contato de vocês era diário, semanal, e você chegou a utilizar quais ferramentas de estratégia? Dentro do livro digital interativo tem PDFs, videoaulas, questões, enfim. Conta aí pra gente um pouquinho das ferramentas e da sua rotina com o mentor. Eu usei todas as ferramentas disponíveis, mas o livro digital, que são os textos, as aulas e finaliza com questões, eu achei que esse método ajudava bem, porque já ao resolver as questões eu entendia onde eu não tinha entendido bem. Então, além disso, as questões, a correção das questões tem por vídeo, né? Tem uma mini aula em cada questão. Acho que isso facilitou muito, porque já estava tudo ali, era só seguir a organização e a mentoria organizou o que estudar a cada dia. Porque se eu pegasse o direito material mais as peças, eu ia me embananar toda. O que eu ia fazer? A minha ideia inicial era estudar primeiro o direito material e depois as peças. Se eu fosse fazer sozinha. O mentor me ensinou que não, precisava intercalar as duas coisas e aquilo tinha uma sequência lógica, tinha os simulados, então teve esse cuidado. Acho que eu tive sorte, né, de ter o acompanhamento de uma mentoria muito que extrapolava até. A gente tem direito a duas reuniões, mas se precisasse, tinha mais. Então, ter essa disponibilidade para tirar dúvida a qualquer hora, ter disponibilidade, mesmo que ele não me respondesse na hora, depois resolvia, mas ter isso foi muito diferente, porque me deu segurança. Olha, é uma palavra-chave, segurança, que muitas vezes ninguém considera no momento de fazer uma prova, porque às vezes está com conteúdo ali limpinho na sua cabeça, você sabe tudo, mas você não tem segurança e isso acaba te deixando muito nervoso, ansioso. E Andressa, agora você já aprovada, quais são os seus planos? Você já detalhou aqui pra gente um pouquinho, né, de que vai utilizar isso na sua rotina de trabalho. E, além disso, queria que você deixasse uma mensagem para os candidatos ao próximo exame ou que vão tentar em uma repescagem. Eu acho assim que, como mulher que trabalha com atividade intelectual e na área de humanas, a aprovação ela é mais do que uma afirmação de que eu posso. Ela é uma ferramenta a mais para que eu possa exercer outras funções dentro da comunicação. Mas se eu fosse 15 anos mais jovem e estivesse na minha primeira graduação, pegando a carteirinha, eu ia com sangue total na área, porque o direito é apaixonante. Mas, assim, deixando uma mensagem para quem está nessa luta pela aprovação, mais do que estudar, porque todos nós somos capazes de aprender o conteúdo e acreditar que a gente é capaz, eu entendo que a gente precisa abolir o pensamento de que eu não vou conseguir e sabe, aquela vozinha assim, conteúdo acumulou, eu não vou dar conta. Recalcula a rota. Não desiste porque acumulou, persiste, porque você vai conseguir de alguma forma. E não passar de primeira ou de segunda, ou algumas pessoas que levam um pouco mais de tempo, não tem a ver com a sua capacidade, tem a ver com o momento de vida, com outro contexto, com maturidade, não tem a ver com a sua capacidade de aprender. Então, respeite seu tempo, mas também se coloca disciplina. É isso aí, Andressa. Parabéns pela sua aprovação. Obrigada pela disponibilidade de dar uma pausa aí no seu trabalho e vir aqui conversar conosco. Tenho certeza que quem assistir esse bate-papo vai fazer muito bom proveito das mensagens que você deixou aqui. Para quem já assistiu até o fim desse bate-papo, também fica aqui o meu muito obrigada. Nesse mesmo canal você pode conferir outras entrevistas com aprovados em diversas especialidades desse 44º exame da OAB.
O link do material que aprovou a Andressa e tantos outros candidatos vai ficar disponível aqui embaixo. Eu encerro por aqui, mas aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.